Boa noite. Em questão de hoje, debate o projeto Ficha Limpa, de iniciativa popular, com mais de 1.600.000 assinaturas, que proíbe candidatura de políticos com condenação por colegiado. Questão polêmica, alvo de rejeição e manobras para não entrar em votação nesse ano eleitoral. E em questão quer saber: a votação para esse projeto valer nas eleições de outubro pode ser o resgate da tão desgastada imagem do político brasileiro? Adiar a votação é descaso com a opinião pública? Desconsideração com a vontade popular? E participam desse programa o deputado federal José Eduardo Cardoso, eleito pelo PT de São Paulo e relator do projeto Ficha Limpa, que voltou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Também participa Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil, e o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Muito boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. E eu quero começar exatamente com a primeira indagação. Se toda aquela movimentação na Câmara Federal para mudar o projeto Ficha Limpa, que obteve esse número tão expressivo de assinaturas, um projeto de iniciativa popular, é descaso, é desconsideração para com a opinião pública, para com a opinião expressa do cidadão. Deputado. O projeto é um projeto importantíssimo e acho que nós não podemos perder a oportunidade de aprová-lo. O que nós temos que entender é a realidade que está por debaixo dele e tentar equacionar os problemas que existem, os que podem ser equacionados. Porque há parlamentares que são contra o projeto, vamos ser claros, tá certo? Por princípio, por posição, esses são contra. Há alguns parlamentares que oferecem resistência porque veem no projeto alguns problemas técnicos que eu acho que podem ser corrigidos. E outros, como eu, que sempre foram a favor. O problema é que essa aprovação depende de nós fazermos alguns ajustes, que por vezes podem passar menos pela nossa convicção, mas mais por um trabalho técnico, onde às vezes algumas colocações legítimas são feitas e nós podemos corrigi-las, né? Esse é meu esforço agora. Minha ideia é estar me reunindo tanto com o movimento que elaborou, que articulou o projeto para ouvi-los, como também ter me reunido com deputados que têm nos procurado para fazer objeções. Mas essas correções técnicas não podem desvirtuar exatamente aquilo que o projeto... Porque... há quem entenda, que diz, não, eu sou a favor, porém, pode ferir a Constituição, é preciso mudar, assim não pode ser, sugerindo que é um contra-envergonhado. Se forem alterar o espírito do projeto, eu não apresento como relator. Vou deixar claro isso. O que eu farei é aperfeiçoar o projeto, inclusive para superar alguns problemas. Vou lhe dar um exemplo, Maria. O projeto... Deputado, mas já houve alterações? Como se for alterado? Não, ele pode ser alterado. Já houve muitas? Houve muitas e foram melhores. Porque, na meu ver, quero falar com toda a franqueza e lealdade, da forma que o projeto original estava apresentado, aliás, era um consenso de todos nós, ele era inconstitucional. Agora, ele está se superando problemas e está se corrigindo. Eu vou dar um exemplo, Cláudio, que eu acho que vocês vão concordar comigo. E isso não é flexibilização nenhuma. Se o projeto for aprovado da forma que ele está redigido hoje, depois de todas as situações, por exemplo, se diz que é inelegível aquela pessoa que, por força de uma decisão de um órgão corporativo profissional, por exemplo, OAB, for afastada do seu exercício profissional. Tá? Se esquece que muitas vezes o afastamento do exercício profissional se dá pelo não pagamento das anuidades. Então, a pessoa que, por alguma razão da vida, não pagou anuidades por esses órgãos, CRM, OAB, vai ficar inelegível? Não tem sentido. Então, preciso aperfeiçoar isto. Me parece que, claro, olha, essa observação, né, de que um projeto de lei que chega à Câmara dos Deputados e passa e é colocado enfim, a apreciação dos deputados não poderia sofrer alterações, eu acho essa posição absurda. Qualquer projeto de lei que se apresente, ele poderá, e é função da Câmara dos Deputados, é a função das comissões, é a função do relator, aperfeiçoá-lo. Nós temos experiência... O que seria esse chamado aperfeiçoamento? Muito bem, não se pode supor que qualquer modificação será no sentido de destruir o espírito do projeto de lei. Nós, da Transparência Brasil, temos uma experiência com esse assunto que é paralela a essa, né? Que nós colocamos como
para o Executivo, né, a ideia de levar ao Congresso Nacional um projeto de lei regulamentando o acesso à informação. Né? Porque isso não é regulamentado no Brasil. Esse é um projeto de lei que nasceu por iniciativa da Transparência Brasil. Esse projeto foi elaborado na Controladoria Geral da União, foi levado à Casa Civil aí para as negociações internas do governo, que finalmente levou ao Congresso. Quando chegou ao Congresso, ele tinha lá um texto lá, que a gente tinha acordado com o texto. E o trabalho no Congresso certamente melhorou o projeto, melhorou mesmo. E eu te digo uma coisa, Cláudio, uma das coisas mais difíceis é redigir uma lei. Tem que ter, especialmente leis que mexem com direitos. Permite ouvir, eu quero pegar uma observação, é o seguinte, eu não acho que estão defendendo a intocabilidade desse projeto, apesar de ele ter sido iniciativa popular, assinado por 1.600.000 pessoas e mais 1.700.000 adesões na internet, o que dá um total de 3.300.000. Apesar disso, eu não acho, ninguém está defendendo a pureza e intocabilidade desse projeto. Agora, essa história da flexibilização... O que é flexibilização? Muito bem, deputado, o senhor estava dizendo agora que muitas pessoas são contra por princípios, por posições. O senhor não falou de... Muitas pessoas são contra por interesses também, porque existe um grande percentual de deputados e parlamentares que estão envolvidos em processos e que seriam realmente atingidos. Essa é uma hipótese que é importante que se diga. Segundo lugar, é o seguinte, quando se diz, não, é difícil de passar porque existe a resistência, isto é, há uma resistência à decência, na verdade. Agora, dizer que como é mais fácil tirar isso aqui, eu acho que o papel do parlamentar é defender aquilo, quer dizer, não é, claro que pode modificar, mas afrouxar, né, deixar mais. Eu acho que o projeto original, que eu me lembro, o mais importante é o seguinte, era que o cidadão condenado em primeira instância, ele estaria inelegível. Muito bem, aí se determinou que só a condenação por colegiado. Agora, eu acho importante também um aspecto que é o seguinte, a pouca importância que se dá ao juizado de primeira instância, quer dizer, aos juízes singulares. Parece que todos os juízes singulares são desonestos e sempre precisam, as decisões têm que ser revistas pelo Tribunal pelos recursos. Eu vou te fazer uma pergunta que é fatal. Então por que não acaba com os estados superiores? Por que não decide só monocraticamente? Não, tem que haver recursos. Tem que haver recursos, mas não há recursos. Tudo tem que ser recurso. Claro, tudo. Mas a realidade, deputado, a realidade você sabe que são recursos dilatórios, protelatórios, tá certo? A indústria do recurso. Claro que existe isso, deputado. Sim. Bom, mas sim, então vamos lá. Por favor. Porque senão, daqui a pouco eu não consigo falar. Não, aí já é autocomiseração. Não é autocomiseração. Vai falar sim. É vontade e desejo de falar.